O shopping fechou comigo lá dentro. Às 3 da manhã, os alto-falantes começaram a anunciar lojas que não existiam mais. E alguém respondia aos anúncios. Eu sou vendedor autônomo. Trabalho visitando lojas, resolvendo troca, conferindo pedido. Nada fora do comum. Naquele dia, eu estava no shopping só para isso. Uma troca rápida, coisa de 10 minutos. Era uma terça-feira comum. Fim de tarde puxando para noite. O tipo de horário em que o shopping fica meio vazio, mas nunca silencioso. O ar-condicionado estava forte demais, como sempre. Aquele frio artificial que dá vontade de ir embora logo. A música ambiente repetia a mesma playlist genérica, baixa, sem graça, mas constante. Lembro de pensar que estava tudo normal demais. Entrei numa loja perto da praça de alimentação. Conferi o produto, assinei um papel, conversei 2 minutos com a atendente. Quando saí, o corredor estava diferente. Não vazio. Vazio demais. Nenhum carrinho passando. Nenhuma criança correndo. Nenhuma conversa distante ecoando. Só o som dos meus próprios passos. Olhei o relógio no celular. Ainda não era tarde. O shopping não deveria estar fechado. Achei que tinha perdido a noção do tempo lá dentro. Acontece. Continuei andando. As luzes ainda estavam todas acesas. Nenhuma ala apagada. Os corredores limpos, brilhando demais, como se tivessem acabado de ser lavados. Tudo parecia normal. Normal o suficiente para não disparar alarme na cabeça. Mas estranho o bastante para incomodar. Fui até a saída mais próxima. Empurrei a porta. Trancada. Sem problema. Shopping grande, saída errada. Andei mais um pouco. Tentei outra. Também trancada. Foi aí que a música ambiente parou de repente. Não diminuiu. Cortou. O silêncio veio pesado, ocupando tudo. E então os alto-falantes ligaram. Atenção, clientes. O shopping está encerrando suas atividades. Normal. Mensagem automática. Já tinha ouvido outras vezes. Respirei aliviado. Mas, sem pausa, sem aquele intervalo padrão. A mesma voz continuou. Por favor, permaneçam onde estão. A frase saiu limpa demais. Sem eco. Sem música de fundo. Não era o tipo de aviso que shopping costuma dar. Fiquei parado, esperando a mensagem se repetir. Ela não repetiu. O silêncio voltou. E foi nesse silêncio que eu percebi uma coisa simples, mas estranha demais para ignorar. O shopping não estava fechado. Ele estava esperando. Depois do aviso estranho, a primeira coisa que fiz foi pegar o celular. Liguei direto para a segurança do shopping. Sem sinal. Nenhuma barra. Andei alguns passos, levantei o aparelho, encostei na parede, perto das vitrines. Nada. Aquilo já não fazia sentido. O shopping sempre teve sinal forte. Sempre. Guardei o celular e comecei a andar pelos corredores, tentando manter a calma. Dizia para mim mesmo que era só um erro de sistema. Um aviso mal programado. Portas travadas por engano. Foi quando vi o chão. No começo, achei que era sujeira. Marcas de limpeza mal feitas. Mas quando me aproximei, percebi que não eram manchas comuns. Eram marcas longas, irregulares. Como se algo pesado tivesse sido arrastado pelo corredor. Não em linha reta. Em curvas leves, como se tivesse mudado de direção várias vezes. Me abaixei um pouco para olhar melhor. Elas refletiam a luz do teto. Ainda estavam úmidas. Não eram antigas. Não eram de dias atrás. Tinham acontecido recentemente. Segui as marcas sem perceber. Elas levavam direto para a praça de alimentação. Lá, as cadeiras estavam todas empilhadas sobre as mesas. Organizadas demais. Padrão de fechamento. Mas uma mesa não seguia o padrão. Ela estava afastada. Levemente torta. Como se alguém tivesse acabado de empurrar para trás e levantado com pressa. Olhei ao redor, esperando encontrar um funcionário. Ou qualquer pessoa. Nada. Foi então que vi o vidro de uma das lanchonetes.
No meio da gordura, do vapor seco, tinha uma palavra escrita com o dedo, pelo lado de dentro. Ainda aberto. As letras eram grandes, firmes, sem tremor. Não parecia brincadeira de adolescente, nem mensagem deixada às pressas. O que me incomodou de verdade foi a altura. A palavra começava quase no topo do vidro. Alto demais para alguém da minha estatura escrever sem esforço. Dei um passo para trás. E ouvi o som. Passos. Lentos. Pesados. Arrastados, como algo sendo puxado junto. Vinham do corredor à minha direita. Fiquei imóvel, tentando localizar melhor. O som continuou por mais 2 passos. E então parou. Esperei alguns segundos antes de olhar. Quando virei a cabeça, o corredor estava vazio. Limpo. Iluminado. Mas as marcas no chão tinham avançado um pouco mais. Como se, enquanto eu não olhava, algo tivesse se aproximado. E dessa vez, eu tive certeza. Não era coincidência. Depois dos passos, eu não fiquei mais parado. Comecei a andar mais rápido, tentando manter um ritmo constante, como se isso pudesse me dar algum controle da situação. Foi aí que percebi a primeira coisa estranha. Toda vez que eu parava, o som atrás de mim também parava. Não com atraso. Não diminuindo. Parava junto comigo. Testei de propósito. Dei 3 passos. Parei de repente. Silêncio total. Meu coração batia alto demais naquele vazio. Quando voltei a andar, o som voltou também. Arrastado. Pesado. Como se estivesse esperando minha decisão. Os alto-falantes ligaram de novo. Liquidação de inverno. A voz era a mesma do aviso anterior. Mas a frase era antiga. De anos atrás. Continuei andando. Últimos dias. Houve uma pausa longa demais depois disso. Uma pausa que não fazia parte de anúncio nenhum. Durante esse silêncio, ouvi algo diferente. Um som baixo, quase abafado. Respiração. Não vinha de perto de mim. Vinha de cima. Como se alguém estivesse colado no microfone. Passei por uma sequência de vitrines espelhadas. Roupas, celulares, joalherias. Foi quando percebi o padrão mais perturbador. Meu reflexo não acompanhava meus movimentos imediatamente. Quando eu virava a cabeça, ele demorava um instante a mais para virar. Quando eu parava, ele ainda dava um micromovimento antes de congelar. Coisa mínima, mas constante. Entrei numa loja de espelhos, dessas de decoração. Achei que o reflexo duplicado estivesse me confundindo. Foi um erro. No reflexo à minha frente, havia algo atrás de mim. Não no corredor real. No vidro. Uma forma torta. Alta demais. Parada demais para ser sombra. Não se movia como algo vivo. Mas também não parecia imóvel. Como se estivesse observando. Virei rápido. O corredor estava vazio. Mas ouvi algo se afastando. Não arrastando. Correndo. Rápido demais. Irregular demais. Não era som de passos humanos. Depois disso, o disfarce acabou. Os passos não tentavam mais se sincronizar comigo. Não paravam quando eu parava. Eles vinham. Sempre vinham. Às vezes perto demais. Às vezes longe o suficiente para me fazer duvidar. Mas sempre atrás. E pela primeira vez desde que tudo começou, tive certeza absoluta de uma coisa. Eu não estava mais sozinho naquele shopping. E o pior era que agora, ele sabia exatamente onde eu estava. Os alto-falantes ligaram outra vez. Mas a voz já não era neutra. Cliente localizado. A frase ecoou por todo o shopping, sem música de fundo, sem aviso prévio. Curta. Objetiva. Antes que eu pudesse reagir, outra mensagem veio logo em seguida. Preparar abertura. As luzes do corredor piscaram uma vez. Depois, todas acenderam com mais força. O shopping parecia acordar. As escadas rolantes ligaram sozinhas. O barulho metálico ecoou pelo vão central. Mas algo estava errado. Elas estavam todas descendo. Nenhuma subindo.
Como se o caminho tivesse sido escolhido por mim. Ou para mim. Comecei a correr. Enquanto eu avançava, sensores de presença ativavam luzes em sequência, sempre um pouco à frente, nunca atrás. O resto do shopping ficava na penumbra. Era como se ele quisesse que eu visse só o caminho que estava sendo oferecido. Quando cheguei perto da entrada principal, ouvi o som atrás de mim. Não era mais um passo. Eram vários. Descompassados. Fora de ritmo. Alguns rápidos demais, outros lentos demais. Como se coisas diferentes estivessem tentando andar juntas. Corri. As vitrines começaram a bater quando eu passava. Não quebravam. Só batiam. Vidro contra vidro. Uma após a outra. Não em pânico. Em resposta. A porta principal estava ali. As grades de ferro começavam a subir devagar. A luz da manhã entrava em faixas longas pelo chão. O som distante da rua. Carros. Vida. Foi quando senti algo passar por mim. Não encostou. Mas o ar ficou pesado, quente demais, como se algo grande tivesse ocupado o espaço ao meu lado por um segundo. Corri mais rápido. Ouvi um último anúncio, baixo demais para os outros ouvirem. Encerramento incompleto. As grades subiram o suficiente. Me joguei para fora. Caí na calçada, ofegante, com o coração quase saindo pela boca. Atrás de mim, as grades desceram de novo. O shopping abriu normalmente naquele dia. Funcionários chegando atrasados. Clientes entrando sem notar nada estranho. Ninguém acreditou quando eu contei. Disseram que eu tinha dormido lá dentro. Que foi estresse. Que foi imaginação. Mas desde aquela noite, algo mudou. Sempre que entro em qualquer shopping, os alto-falantes fazem um aviso que só eu escuto. Cliente reconhecido. E quando passo por vitrines, meu reflexo ainda me observa. Por um segundo a mais. Antes de imitar meus movimentos. Como se estivesse confirmando que eu ainda estou aqui. E que, da próxima vez, talvez a abertura seja completa. Se você chegou até aqui, talvez não tenha sido por acaso. Histórias assim não escolhem qualquer um. Elas ficam observando, esperando quem decide ouvir até o fim. Se essa te prendeu, deixa um like. Não é só apoio, é um sinal de que você percebeu. E se inscreve no canal. Porque essas histórias não param quando o vídeo acaba. Algumas continuam. Sempre que as luzes se apagam, os lugares ficam vazios. E você percebe que não está tão sozinho quanto pensava. A gente se vê no próximo relato. Se ele deixar.